Boa tarde. Muita gente aí já, né? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Sempre bom escutar Olá, Paulo voz. Sérgio. Olá, gente. Só olhando para vocês aí. Opa! Quadradinhos, né? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vocês tinham me pedido para colocar a correspondência, né, de problemas da terceira e da quarta edição. Eu coloquei no Moodle, não sei se vocês viram lá. O problema é que tem alguns problemas da quarta edição, problemas que eu marquei, que não existem na terceira edição. 1, 2, 3 e o outro metade. Tem 3 problemas que não tem. A outra coisa é que vários dos problemas eles citam equações lá para trás, exemplos, né? De acordo com o exemplo 8.3, ou então de capítulos anteriores, né? Resolve isso aqui para o caso do problema 753, alguma coisa desse tipo. Você fica dependendo. Eu não tenho certeza se o problema é o mesmo. Se é problema, é muito provável que não seja o mesmo número. Aí, o que eu fiz? Além de colocar a lista de correspondência lá, aí em seguida eu falei, mas tem uns problemas que não tem. Aí copiei todos os problemas, capítulo 8, criei um arquivo PDF e coloquei lá. Aí eu percebi que não era suficiente, né? Que tinha essas coisas de referências a problemas de capítulos anteriores. Aí eu coloquei um arquivo ali em cima que legalmente eu não posso colocar, não. Vou mostrar ele aqui na tela do Moodle. Gente, se alguém tiver algum problema em acessar o Moodle, me avisa, tá? Não precisa ser pelo Moodle, não. Me avisa por e-mail, qualquer jeito, né? Por aqui mesmo. Eu coloquei esse arquivo aqui, ó. Estão vendo lá? Nesse arquivo aqui, não vou falar o que é esse arquivo, não. Se vocês olharem esse arquivo, vocês vão ver. Mas aí, se tiver algum problema de acesso, né, de ver o livro da quarta edição, vocês podem consultar esse arquivo aqui. Coloquei um outro arquivo aqui, que é uma exigência legal da universidade, essa advertência legal sobre os direitos autorais de imagem, assim, que fala mais ou menos o óbvio, que todo o conteúdo das aulas, etc., só pode ser usado dentro da UFMG ou para uso próprio, não pode ser usado para outras coisas que não sejam a nossa utilização aqui. Eu não me importo muito de deixar meus vídeos públicos, não, mas se algum de vocês se importa, né, de aparecer no vídeo, então não aparece e me avisa também, né? A única coisa que aparece na gravação, acho, é só o que eu estou falando mesmo, eu mesmo lá no cantinho, né? Um ou outro dos quadradinhos aí de vocês e as coisas que eu estou fazendo. Eu não sei como é que é no Teams, eu ainda quero fazer algumas aulas no Teams, só acho que assim, ninguém pressionou mais para mudar para o Teams, a gente está indo bem no Zoom, vou continuar no Zoom por enquanto, tá? Mas já consegui cadastrar todo mundo lá, né, no Teams, criei a equipe lá, eu só tenho que ver como fazer as coisas lá. A vantagem para mim é que não tem que postar os vídeos no YouTube, né? Eu posso deixar lá. O Moodle deixa colocar vídeos nele, mas assim, o pessoal lá do DTI, da Serviço de Informática da UFMG, né, Departamento de Tecnologia da Informação, pediu para, pelo amor de Deus, não fazer isso, porque vai entupir os computadores deles, e aí o Moodle vai parar de funcionar. A vantagem do Teams é essa, né? O vídeo fica disponível só para você, só para aquela equipe, não fica público, aí diminui bastante esses problemas de direitos legais, uso de imagem, sei lá. Então, assim, pode ser, mas por enquanto nós vamos continuar no Teams, tá? Bom, a coisa que eu não posso esquecer de falar com vocês hoje é a lista de problemas, né? Prova problemas para cada um. A gente vai esses problemas têm que ser entregue
no dia 18. Vou colocar eles agora aqui. Eu vou colocar na tela para vocês mostrar. Eu criei um link no Moodle. O Moodle, para mim, tem umas vantagens. Ele é integrado com o diário de classe, né? Então, é fácil transportar as notas de um para outro, já está tudo ali. Ele conversa com o diário de classe, que no final das contas eu tenho que preencher. O Teams tem todas, me parece, né? Tem todas as facilidades do Moodle. Algumas coisas são diferentes, mas tem tudo lá. Só que aí eu vou ter que pegar as notas e repassar para o diário de classe manualmente. Tudo bem, nenhum problema não. Antes que eu esqueça, será que eu deixo isso para o final da aula, hein? Mostrar os problemas, deixar para o final da aula, né? Não, nós vamos tentar no Teams, tá? Assim que eu me senti confortável com ele. Eu passei grande parte dessa pandemia fazendo reuniões lá do departamento, né? Tudo pelo Zoom ou no Google Meet. Então, eu estou completamente à vontade nesses dois. O Teams eu olhei uma vez, usei uma vez, falei, esse negócio é muito chato. Vou usar o Zoom mesmo. Mas, ok, vamos lá. Assim, a maior parte dos professores está usando o Teams, tem essas vantagens de vídeo. Vamos, uma hora aqui a gente vai entrar neles. Tá? Por enquanto, nós estamos no Zoom. O link, vocês já devem ter visto, né? O link para as aulas é sempre o mesmo. Na hora que a gente for mudar para o Teams, tem um aviso com bastante antecedência, claro. Ok, a ideia da aula de hoje é uma revisão, resolução de dúvidas, e eu tenho que passar para vocês a lista de problemas prova, né? Esses problemas que eu quero a resolução detalhada para a próxima aula, do dia 18. O que eu quero fazer antes também? Bom, a primeira coisa é, alguém tem alguma dúvida sobre a teoria, resolução de problemas, o enunciado de problemas? Eu não queria que, hoje, eu pensei melhor depois, se fazer essa aula de revisão, talvez seja melhor fazer ela depois de vocês entregarem o problema resolvido. Parece maldade, mas não é não. Porque, assim, aí eu acho que eu fico um pouco desconfortável. Você me pergunta exatamente, você fala assim, professor, assim, eu tenho uma dúvida aqui no problema 2, que é exatamente o problema que você tem que resolver detalhado, né? Então, eu não queria ficar resolvendo problemas aqui. A posteriori, é claro, não tem problema nenhum, né? A gente resolver depois que passou essa lista de problemas. Mas é claro, assim, o que a gente pode fazer hoje, em vez de ficar resolvendo problemas detalhadamente, resolver dúvidas da matéria, ok? Esse aqui eu não entendi direito, tem um outro ponto aqui, e dúvidas do enunciado do problema também, ou alguma coisa, jeito de montar, peraí, não entendi o que ele quer dizer com isso, o que é que eu tenho que calcular aqui, algumas dúvidas mais gerais, ok, acho que cabe aqui, tá? As dúvidas, assim, não, esse problema aqui eu realmente não sei fazer, não entendi a solução, entreguei a prova, né, entre aspas, em branco, mas eu quero saber se fazer esse problema. Aí a gente pode fazer isso na próxima aula, que tal, assim? Então, ó, tem 2 caminhos a fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, pensar, alguém tem alguma dúvida de teoria, enunciados, problemas, o que fazer? Eu não entendi direito. Por favor. Gabriel? É porque eu não tinha entendido direito a correspondência que você fez na última aula com o momento eletromagnético, justamente definida somente pelo vetor de point. Eu não tinha entendido direito a correspondência, porque primeiro você faz correspondência para depois falar que a soma dos momentos, considerando densidade de momento mecânico e momento eletromagnético, a derivada temporal da soma deles dá o divergente do tensor de Maxwell, mas eu não entendi, antes de tudo, a correspondência do momento eletromagnético diretamente com o vetor de point. Tá. Deixa eu ver se eu consigo resolver a sua dúvida, assim. A ideia do momento eletromagnético, assim, o campo elétrico e o campo magnético, vamos chamar o campo eletromagnético, ele armazena momento linear também. E é momento linear
no sentido estrito da palavra, momento linear. Esse momento não é um movimento de nenhuma partícula, não é nada que tem uma velocidade, uma massa e uma velocidade está se movendo, é campo eletromagnético. A existência desse momento está ligado ao fato de que o campo eletromagnético tem energia também, ele guarda energia e, portanto, ele tem momento também, e vice-versa. Se eu me lembro bem, no livro do Feynman tem uma discussão sobre isso, que as duas coisas são ligadas. Isso vem da teoria da relatividade, né? Assim, tem uma ligação... No caso, não, entendi a correspondência. Tipo, claro, o campo eletromagnético carrega energia, momento, tanto que acho que está até o problema do disco cheio de carga, que você desliga o campo e o disco começa a se mover. É claramente transformação de momento angular eletromagnético em momento angular mecânico. A única coisa que eu não entendi é a ligação do momento eletromagnético com o vetor de Point. O vetor de Point é uma expressão matemática dessa quantidade de quanto de momento que tem ali. O vetor de Point contém a informação de quanto que é o momento linear guardado no campo. Você tem um campo eletromagnético E, um campo magnético B. Você fala, quanto de momento linear eu tenho nesse campo eletromagnético aqui? μ0, ε0, vezes produto vetorial de E com B, né, dividido por μ0. O vetor de Point simplesmente te diz quanto de momento linear tem lá. A expressão matemática do momento linear. Não está ligado a um movimento de nada, né? O vetor de Point, acho que ele dá uma ideia de movimento, né? Porque é um vetor, ele aponta numa direção, ele é o fluxo de energia, né? Ele te dá a direção que a energia está fluindo, a energia eletromagnética está fluindo. A gente pode pensar que tem alguma coisa material movendo, mas não é isso, assim. O vetor de Point simplesmente ele está lá, assim, do mesmo jeito que ele contém a informação sobre o fluxo de energia, quando a energia está fluindo, né? Quando a energia passa por unidade de tempo, por unidade de área, ele também me diz quanto de momento linear que eu tenho por unidade de tempo, por unidade de volume, né? num espaço. Não sei se eu resolvi sua dúvida. E, claro, eu posso passar momento de uma forma para outra. Momento linear eletromagnético pode ser convertido em momento linear mecânico, se chamar assim, e vice-versa. Respondi sua dúvida? Não, beleza. Respondeu. Então, beleza. Tinha alguém mais que começou a falar? Tinha uma outra dúvida? Fui eu. Sabrina. Minha dúvida é mais assim, no exercício, é numa questão conceitual do exercício. Ok. Qual que é? Do exercício 8. Eu tenho solenoide e aí ele fala que ele pede para ligar um fio do solenoide até uma casca cilíndrica do lado de fora. Aí tem um torque, só que como o campo é só dentro do solenoide, o torque vai ser no fio todo ou em parte do fio? Deixa eu dar uma olhada no problema aqui. Eu tenho um solenoide, né? E aí ele vai desligar o campo elétrico no solenoide. Isso. 584. Porque aí o sistema se move. Aí eu fiquei em dúvida se o torque que vai ter no sistema é no fio todo ou só na parte do fio que está dentro do campo magnético. Conrad, deixa eu ver se eu entendo sua dúvida aqui. Eu tenho que olhar no... Ok. Eu tenho um solenoide com duas capas condutoras. O solenoide tem enrolado um conduction shell. Carga menos Q, eu estou com carga mais Q. Entendi. Aí qual que é o problema? Deixa eu ver. Em vez de... Eu vou... Bom, Sabrina, fala de novo qual que era a sua pergunta. O torque é?
Se o torque ele é no fio todo ou só na parte do fio que está dentro do campo magnético. Ou seja, a parte dentro do solenoide. Vai ser só a parte que tiver dentro do solenoide, né? Porque para ter esse torque, eu tenho que estar na região que tem o campo. Mas aí esse torque só nessa parte do fio é capaz de fazer o sistema mover? Porque, sei lá, para mim é meio difícil associar isso. É porque... Bom, nesse exemplo 8.4, você entendeu a questão? Ele se refere ao exemplo 8.4, né? Sim, eu entendi o exemplo. Para mim, o que é meio difícil de engolir é que o torque numa parte só do fio vai fazer o sistema girar. Mas por que numa parte só do fio? Que parte só do fio? É porque tem uma parte do fio que está dentro do solenoide e uma parte que está fora. A parte que está fora não tem campo. Assim, o campo fora do solenoide é desprezível. Aí, essa parte fora, ela ajudaria no torque ou não? Não, esse fio que você está falando, que fio que é? Não, são dois cilindros condutores, né? São eles que giram. Tem dois cilindros. Não condutores, né? Um cilindro dentro do solenoide e outro uma casca fora. E o outro por fora, sim. Isso. Aí tem um fio que liga os dois. Não é? Sim, tem um fio que liga os dois e vai descarregar eles. Isso. Aí, nessa variação do campo, vai gerar um torque. Esse torque, ele é no fio todo, ou seja, tanto na parte dentro e fora do campo magnético, do solenoide, ou ele é só na parte onde tem campo? O torque só vai acontecer na parte onde tem campo, onde que o campo está variando, né? Mas aí, esse torque só nessa parte do fio é capaz de girar o sistema? Porque, sei lá, para mim não desce muito essa ideia. Por quê? Por que você não gosta da ideia? Porque para mim faria sentido girar se fosse no fio todo. Assim, você teria a força de conseguir mover o sistema no fio todo. Qual que é o fio todo? O fio todo seria tanto dentro quanto fora do campo. Esse fio que conecta os dois cilindros. Isso. Tá. Mas não pode ter força no fio se não tiver campo nele. Na parte do fio que não tem campo. Você está achando você está achando isso estranho, porque você está achando, vai ser um pedaço muito pequeno de fio, como é que esse pedaço pequeno vai conseguir girar tudo? É isso? É mais ou menos isso. Tipo assim, como que só uma parte consegue ser capaz de mover o sistema todo. Mas, Sabrina, pensa, por exemplo, quando você tem uma barra parada, quando você vai girar ela, você pode fazer força num único ponto. Tipo, você não está fazendo força em cima dela inteira para ela girar. Mas aí na barra, o torque não é sobre o comprimento da barra, assim, do ponto de... Não é bem ponto de apoio, né? Mas a gente costumava usar o centro de massa. Mas aí o torque não era sobre a extensão da barra, e aí a partir disso você girava e tudo mais. Mas acho que o Gustavo disse, né, que eu concordo com ele, assim, mas você aplica a força num ponto só da barra. Ok? Eu não entendi por que o fio está fora. Ele não pode estar, tipo, entre os dois? Não, o fio está conectando os dois cilindros. Então, uma casca e um cilindro dentro. Como um cilindro está fora do solenoide, o outro está lá dentro, só uma parte do fio que vê o campo magnético.
Entendi. Eu tinha pensado, tipo, a imagem na minha cabeça errada. Mas, Sabrina, assim, eu acho assim, que você está com um preconceito. Falar como é que esse baixinho aqui, esse filho pequenininho, vai conseguir mexer esse cilindro todo. Não é isso, não? É mais ou menos isso, porque no caso da barra, querendo ou não, você segura uma parte, mas assim, ela meio que, ela toda se move. Ué, o Aí, fio todo vai se mover também. Você aplica a força num ponto dele só. É bem análogo, como disse o Gustavo. Posso fazer uma observação que talvez tenha a ver? Claro, por favor. Eu não sei se eu entendi direito a questão, mas eu acho que uma coisa que tem que observar é que o campo magnético ele não faz trabalho, né? Então, tipo assim, quem movimenta Isso está certo? Tipo assim, quem vai movimentar o solenoide não é necessariamente o campo magnético. Vai ser a diferença das cargas elétricas, não? Não sei se isso está certo. Você está certíssima, Catarina, quando você fala que o magnético não faz trabalho. Aliás, assim, eu peço desculpas que eu falei com vocês acho, na última aula, né? Eu espero não ter desestimulado vocês a olharem, a lerem aquela sessão, a última sessão do capítulo 8, porque ela é muito interessante. Eu não quis fazer ela aqui na aula porque ela dá muito trabalho, você tem que ir devagar pensando cada detalhe, senão você não entende o argumento, né? Você tem que pensar realmente muito em cada detalhe. E aí eu falei, não, para mim o campo magnético não faz trabalho, ponto. Mas não, vocês têm que se questionar e realmente entender e se convencer que ele não faz trabalho e o que é que está acontecendo o paradoxo usual é aquele que eu mencionei, né? Você põe um ímã em cima de um prego, o prego pula para o ímã, ele é atraído pelo ímã. Aí você fala, isso é uma força magnética, ela fez trabalho, ela levantou o prego, aumentou a energia potencial dele. Mas não é o campo magnético que está fazendo trabalho. Não pode ser porque a força, como a força magnética, como a Catarina apontou aí, ela é sempre perpendicular na direção do movimento. Ela não faz trabalho. Ela pode desviar a direção do movimento, né? Mas quem está fazendo o trabalho é um outro agente. Então, está certo. Nesse caso aí, não é o campo magnético que está fazendo o trabalho, mas a força magnética, né, sobre a corrente que está nesse fio, ela é a responsável pelo momento angular lá. Aí tem que fazer o problema direito para ver o que é. Mas sim, ela não é ela que faz trabalho, não é a força magnética que faz trabalho. Agora, o fato de só a região só a região do fio que está dentro do campo magnético, né, enxergar uma força sobre ela, isso não tem problema não, Sabrina. Assim, isso é o usual. Assim, não sei se... Beleza. Então, assim, eu entendi. Era só meio estranho. Mas eu acho que, igual o Gustavo falou, fez mais sentido quando compara com a barra. Eu acho que você está com um preconceito que eu entendo. Assim, você fala, nossa, esse pedacinho aqui vai conseguir mover esse cilindro que pode ser enorme a princípio. Mas sim, não tem nada contra, nada físico contra isso. Então, beleza, obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Eu não tenho uma dúvida, mas é mais uma pergunta de material. Qual o capítulo do Feynman que tem essa discussão? Nossa, eu tenho que olhar lá no Feynman, eu não sei de cor, não. É aqui no livro do Griffiths que ele cita isso? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ó. Tá aqui. Ó. Espera aí. Não está não. Eu vi o nome do Feynman aqui no livro e achei que fosse. É o volume 2, acho capítulo 17.5 aqui.
É o volume 2, com certeza, que o volume 2 é todo sobre eletromagnetismo. Isso está escrito em algum lugar aqui do livro, não está? Então, acho que é o 17.5. 17.5. Então tá aí, Giovana. É o volume 2, seção 17.5. Obrigada. Eu lembro que tinha essa referência em algum lugar. Eu acho que é aqui no livro, mas no Griffiths, mas posso ter lido em outro lugar. Outra coisa que eu consultei. Eu vou ver aqui e falo se é isso mesmo. Tá. Olha lá, o Daniel Haas colocou aí no chat. Então, o Vinícius falou, está na nota de rodapé da página 249. Lá atrás. Eu nunca leio isso. Então é por nota isso de que eu não rodapé, as notas de rodapé, às vezes, da terceira edição. Né? As notas de rodapé são, às vezes, elas são importantes. Esses artigos, né, na quarta edição tem várias... Na quarta edição, principalmente, tem várias referências, principalmente a artigos do American Journal of Physics. Assim, é super interessante. Eu sei que, infelizmente, a gente tem pouco tempo para ir lá consultar isso, mas vocês podem ir colecionando esses artigos e ler nas férias. As férias vão ser curtas, né? Porque nós vamos ter, acho que, 15 dias de férias, 20 dias de férias em novembro, mas dá para ler alguma coisa. É uma leitura divertida, esses artigos da American Journal of Physics. Faz a gente pensar em física. Ok, Giovana, você confere lá, então, o livro do Feynman e depois dá um resumo, faz uma palestra para a gente sobre o que está lá. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer... Olha, tem outro no chat aqui. Essa sessão diferente. Sessão 27.6. Ah, tá. Sessão 27.6 do Feynman, Rafael? As leis de indução são no capítulo 17 do Feynman. Agora... Acho que é a sessão 27.6. Tá bom, eu olho aqui. Deixa eu pegar o Feynman aqui. Eu tenho ele aqui, eu tô olhando. Tem ele aí também? Tem. Tá bom, então você confere e confirma para a gente depois. O capítulo 27 é exatamente sobre energia e momento linear dos campos. Quem tiver pode ler. A 27.6 fala sobre isso. Sessão 27.6, né? Na página 27.9. Momento linear do campo eletromagnético. Ô, Sabrina, olha, acho que aqui tem... Talvez essa sessão seja uma leitura interessante aí para resolver suas dúvidas também. Sessão 27.6 do Feynman. São 3 páginas. Dá para ler. Domingo, aquela hora que não tem nada para fazer. Isso é uma coisa legal de fazer. Gente, mais alguma coisa? Eu posso fazer um resumo do que a gente viu aí para trás, mas, sei lá, agora eu estou achando, eu tinha pensado em fazer isso, mas agora acho que não vale tanto a pena, né? Eu posso citar, assim, o que eu vou citar de cabeça, sem olhar nada, né? Que as coisas que eu lembrar são as coisas que são importantes, que eu gostaria que vocês lembrassem, né? O que eu acho... que é importante nesse capítulo. É um capítulo sobre lei de conservação no eletromagnetismo. Né? Primeira, carga, conservação de carga. É uma conservação local, né? Uma conservação mais forte que uma conservação global. Não é que a carga total do universo permanece constante, ponto. Né? Isso eu poderia ter um fenômeno que some carga aqui e aparece uma carga na Lua. Ela aparece lá na Lua. Não é isso. A carga tem que se conservar em cada ponto. Mas se sumiu uma carga negativa aqui, tem que sumir uma positiva também. Se apareceu uma positiva, tem que aparecer uma negativa. Se a carga chegou num ponto, ela tem que sair daquele ponto. É uma coisa assim. Essa conservação de carga é expressa pela equação de continuidade, que não é nenhum postulado novo na teoria.
ela está contida nas equações de Maxwell, você tira ela das equações de Maxwell, e o que a gente faz? A gente tira o divergente da equação do rotacional do campo magnético, né? umas equações de Maxwell lá, os manipulo com as outras equações, eu chego na equação de continuidade. Ok. Aí eu posso calcular também, né? Eu pego um certo volume em que tem uma carga, uma densidade de carga ali dentro, e o que a gente fez foi calcular o trabalho num pedacinho de carga lá, o trabalho total feito sobre aquela carga, o trabalho total feito pelo campo elétrico e o campo magnético, pelo campo eletromagnético ali naquela carga. Quanto de energia por unidade de tempo que eu estou dando para as partículas lá dentro. E aí, disso aí, a gente achou aquele teorema de Poynting, né? Que me dá que a variação do momento linear das partículas que estão lá dentro, desculpa, a variação de energia das partículas que estão ali dentro, né? ela é igual a variação, vou falar assim, a variação, né, da energia do campo eletromagnético, que eu posso escrever em termos da densidade de energia, né? Meio de ε0 é ao quadrado, mais meio de 1 sobre μ0, b ao quadrado, integrado no volume todo, eu tenho a energia total contida no campo eletromagnético. Se essa energia do campo eletromagnético diminuir, é porque a energia foi para as partículas ou porque ela saiu daquela região, vazou energia, vazou campo eletromagnético lá. E essa quantidade de energia por unidade de tempo, que passa por unidade de área através da superfície que circunda o volume que eu estou analisando, é dada pelo vetor de Poynting. O vetor de Poynting me dá a quantidade de energia por unidade de tempo, né, por unidade de área. E me dá a direção que essa energia está fluindo também, né, a direção do vetor. Esse vetor é o produto rotacional de E com B, nessa ordem, né? E produto rotacional com B, dividido por μ0. Né? Então, o teorema trabalho de energia, lembrar dele, da definição do vetor de Poynting, isso é interessante. Se não tiver partícula na região, né? Se eu fizer, não tem energia, está sendo só tem energia do campo eletromagnético. Só isso, né? Então, ela pode sair daquele volume ali que eu estou olhando, né? Ou pode aumentar ou diminuir, dependendo se o campo eletromagnético está aumentando ou diminuindo. Quando eu faço assim, não tem partícula nenhuma, estou no vácuo, só tem campo, aí eu tenho uma equação de continuidade, similar à equação de continuidade de carga, né? Só que para energia. Mas essa equação expressa só a conservação de energia eletromagnética, olhando só uma forma de energia, né? Não posso falar, isso aqui que é a conservação de energia. Só a parte eletromagnética, e não quero dizer que a energia eletromagnética se conserva como uma entidade sozinha, né? A energia eletromagnética pode ser convertida em outras formas de energia. Então, tem que olhar essa equação de continuidade de carga, de energia, com cuidado. A outra coisa importante que a gente viu foi o momento linear guardado no campo eletromagnético. Ele também pode armazenar momento eletromagnético. Esse momento eletromagnético é dado também pelo vetor de Poynting, né? A densidade de momento linear que eu tenho no campo eletromagnético, aquele G minúsculo, é μ0 ε0 vezes o vetor de Poynting. Isso me dá o momento linear no campo eletromagnético. Eu tenho uma equação similar ao teorema de Poynting, né, para a quantidade de momento linear que está sendo transferido para partículas que estejam naquela região que eu estou analisando, o momento linear sendo transferido do campo eletromagnético para as partículas ou vice-versa. E eu tenho um fluxo, posso ter um fluxo de momento linear também para fora dessa região. E esse fluxo de momento linear é expresso pelo tensor de Maxwell, o tensor de estresse de Maxwell, aquele T que a gente definiu, né? Que é um conjunto, na verdade, nada mais é do que um conjunto de 9 elementos, que na verdade são 6 elementos independentes, né? Porque o tensor é simétrico. Para mim, o jeito mais fácil de pensar nesse tensor é em forma matricial, né? Aí eu sei fazer as operações com ele, e eu sei que o tensor T, produto escalar com um elemento de área dA, né,
é a força, o tensor T é a força por unidade de área, né? Então, ele vezes produto escalar com dA é a força que está sendo aplicada naquele elemento de área dA, né? Força pelo campo eletromagnético. Então, esse tensor é uma pressão, né? Ele é força por unidade de área, uma força, cada elemento do tensor é uma força numa direção aplicada sobre uma área em outra direção. O que eu quero dizer com área em outra direção é um elemento de área cuja normal está nessa direção que eu estou falando, que é a direção da área, né? E como tem momento linear, eu também tenho momento angular armazenado no campo eletromagnético. Quando eu falo de momento angular, em toda e qualquer situação, eu sempre tenho que falar momento angular em relação a que ponto, né? Então, eu pego um ponto qualquer, né? Eu tenho um momento linear G, uma distância R desse ponto. Então, o momento angular do campo eletromagnético é simplesmente R, o vetor posição do ponto, né? Onde está o meu vetor G, R, produto vetorial com o G. É a quantidade de momento angular que eu tenho por unidade de volume, né? E é isso, é só isso, esse capítulo, né? Simples. Resumindo em português. Professor, oi. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Você esteve falando aí da definição física, né, do tensor, que é essa questão da pressão, do estresse. Isso, na aula e mesmo no livro aqui, eu cheguei à conclusão que essa definição veio após a gente desenvolver a dedução da força naquelas partículas, naquele volume. Sim. Mas eu tenho curiosidade se a definição pura do tensor ela teve alguma base física já desde o início ou foi só depois dessa construção toda? Você quer dizer, historicamente falando, qual que é a história de como esse tensor apareceu? Se é só um recurso matemático, a definição pura mesmo, lá daquele T e J igual a ε0, I, J e tal. Eu estou entendendo que você está me perguntando assim, como é que isso aí apareceu? O Maxwell teve essa ideia brilhante? Essas coisas nunca são simples, Henrique. Não sei te falar a história exata, mas essas coisas nunca... A gente recebe a história pronta, né? Fala, esse aqui é o tensor de Maxwell, olha só, ele expressa isso aí. Você fala, putz, o cara é um gênio, ele deduziu isso, teve essa ideia e assim. Não é bem assim, não. Quando a gente lê história da ciência, você vê que alguém tem uma ideia, aí vem um outro que dá uma outra ideia, só um pouco para a direita, outro só um pouco para a esquerda, um vai para lá, assim, isso vai convergindo aos poucos. Então, essas ideias, o pouco que eu sei de história disso aí, essas ideias estão circulando lá. O que o Maxwell fez foi colocar isso assim, formalizar a coisa, mas não é uma ideia dele do nada, não. Alguém faz um pedacinho aqui, alguém faz um pedacinho aqui, mas se eu for resumir a história, se eu for contar a história, eu contaria do jeito que está ali no livro. Assim, eu vou analisar qual que é a força, né, feita pelo campo eletromagnético sobre as cargas. Olha só, eu posso escrever ela nessa forma aqui. Eu posso... Então, a força é momento por unidade de tempo, né, derivada de P por unidade de tempo. Eu posso escrever isso aqui numa forma tensorial que simplifica. É difícil falar assim, se alguém teve uma ideia, esse tensor aqui, e olha só o que ele representa. Não é bem assim, não. Um vai descobrindo uma coisa, outro descobre uma outra coisinha, alguém vem e coloca aquilo em ordem. É sempre assim em ciência. Aí esse alguém leva... Valeu. Valeu. As equações de Maxwell, né, são chamadas equações de Maxwell, mas a única coisa que Maxwell fez foi colocar aquilo ali numa maneira mais organizada. A única coisa, não. E corrigiu uns termos. Expressar de uma forma sintética que todo mundo conseguia entender. Mas as equações estavam por aí, né? Já tinham, tanto que elas têm nome próprios, lei de Gauss, lei de Faraday, que também não são os únicos responsáveis por aquilo, não.
o próprio Faraday, né? O Faraday descobriu a lei de Faraday, mas ele não tinha a menor ideia de como expressar isso matematicamente. Faraday era um cara que não tinha formação universitária nenhuma, né? Ele era de uma família muito pobre, não sei se vocês conhecem a história dele. Ele teve que arrumar um emprego desde cedo, aí ele foi trabalhar como um cara que encadernava livros. E aí, como ele é um cara que gostava de ler, ele lia todos os livros. Ele aprendeu física e química lendo os livros que o pessoal mandava lá para encadernar. E aí foi trabalhar como ajudante de laboratório de um químico famoso na Inglaterra e ficava fazendo experiências no laboratório, né? Ele realmente era um cara bravo. Mas então, assim, ele descobriu o fenômeno, né? Que a gente chama de lei de Faraday, mas expressar ele na forma matemática que a gente tem, né, em termos de derivada ou de integral, como vocês quiserem, Faraday não tinha a menor ideia do que é aquilo. Você mostrar a lei de Faraday para ele hoje, olha só a sua lei aqui, ele não tem a menor ideia do que você está falando. Bom, gente, mais alguma coisa? Vamos ver os problemas. O tensor de Maxwell não pode ser... Tipo, os elementos TJ não podem ser descritos em, por exemplo, outros sistemas de coordenadas, não? Tipo, porque aquele sistema de coordenadas é para cartesiano, mas às vezes a simetria do problema... Ou seja, quando um problema envolve tensor de Maxwell, necessariamente obriga, e mesmo se for um problema que a gente costuma resolver por simetria cilíndrica ou esférica, isso obriga a gente passar para a simetria cartesiana e resolver o problema através do tensor de Maxwell. Não tem jeito de transformar o tensor de Maxwell para outros sistemas de coordenadas? Gabriel, obrigado pela sua pergunta. Assim, eu esqueci de chamar a atenção disso. Assim. Isso é muito importante. O tensor de Maxwell ele é definido em coordenadas cartesianas. Assim, não tem jeito de eu fazer o tensor de Maxwell em coordenadas esféricas. Você pega um problema em coordenadas esféricas e fala, beleza, então vou definir aqui os 9 componentes TR, θ, TR, φ. Não existe essa definição. A única maneira de trabalhar com o tensor de Maxwell é em coordenadas cartesianas. Ele é definido para coordenadas cartesianas. Então, você tem um problema com coordenadas esféricas e acho que tem um exemplo. O primeiro exemplo que tem sobre o tensor de Maxwell no livro é exatamente coordenadas esféricas, né? E se vocês notarem como ele resolve vou procurar aqui, não lembro. Se vocês notarem como ele resolve, ele escreve o campo elétrico em coordenadas esféricas e transforma o campo elétrico e o campo magnético para coordenadas cartesianas, porque senão não tem como eu escrever o tensor de Maxwell. Tensor de Maxwell, coordenadas cartesianas. Tá? Você tem que converter ele para coordenadas cartesianas. Você tem que converter o seu campo elétrico, o seu campo magnético para coordenadas cartesianas primeiro, né? Mesmo se o seu problema tem simetria cilíndrica, esférica, só aí você pode escrever o tensor de Maxwell. Obrigado, Gabriel. Eu tinha esquecido de chamar a atenção para esse ponto, que é sutil, né? Acho que o livro não fala isso, ele define TXX, TXY, etc. Mas se a gente distrair, você fala, beleza, mesma coisa para TR, θ, o TR, θ ia ser campo elétrico na direção R, campo elétrico na direção θ, né? Meio de ε0, blá, blá, blá. Não. A definição é para coordenadas cartesianas. Se você quiser definir em coordenadas esféricas, você vai ter que transformar aqueles componentes todos para coordenadas esféricas. É X em coordenadas esféricas, é Y em coordenadas esféricas. Tensor de Maxwell, coordenadas cartesianas. É a primeira coisa a fazer. Ô, Paulo. Coisa. Existe algum tensor que dá para ser usado em coordenada esférica, assim como o tensor de Maxwell, mas em outras coordenadas, ou polares também, esse tipo de coisa? Você quer dizer assim, eu posso fazer uma definição análoga e criar um tensor que tenha o mesmo papel em coordenadas esféricas ou cilíndricas? Não conheço. Você pode, né? Eu posso escrever o tensor de Maxwell em coordenadas esféricas. Se eu pegasse, a definição dele envolve as componentes EI, EJ, né? do campo, BI, BJ do campo, campo ao quadrado.
se eu pegar aquelas coordenadas I, J, e para cada uma, né? X eu escrevo em coordenadas esféricas, Y eu escrevo em coordenadas esféricas, e assim por diante, eu vou chegar para expressões para as componentes T e J em coordenadas esféricas, mas são expressões extremamente complicadas e não consigo colocá-las de uma forma sintética, não. Cada uma vai ser diferente. Tá? Agora, não sei se era essa a pergunta, ou sua pergunta pode ser entendida de outro jeito. Se existe algum tensor por aí que tem alguma propriedade que é escrito em coordenadas esféricas e cilíndricas, sim. Eu posso definir um tensor do jeito que eu quiser. Né? Um tensor de segunda ordem é um conjunto de 9 elementos. Todos que eu lembro agora em coordenadas cartesianas, porque eles estão relacionados com os 3 eixos, né? As 3 direções do espaço, um tensor útil. Né? Eu posso definir o que eu quiser, claro, né? Com qualquer conjunto de 9 elementos. Mas um tensor que seja útil, que descreva alguma propriedade física, e tem vários, né? Em eletromagnetismo 1 eu mencionei de passagem, né? Talvez vocês lembrem, assim, condutividade elétrica, polarizabilidade, essas coisas todas, em geral, são tensores de segunda ordem. Eles têm 9 elementos, são tensores simétricos, todos esses que eu falei, então reduzem a 6, mas eles são definidos em termos das direções cartesianas, x, y, z. E isso é que tem significado físico, né? Assim, Ok? Então... porque eu queria saber se, por exemplo, se eu tivesse um problema em coordenada esférica ou coordenada cilíndrica que desse para resolver com um tensor de Maxwell, então eu tenho que converter ele para a coordenada cartesiana. Isso. A maneira de fazer você tem um problema em coordenadas cilíndricas ou esféricas. Calcule o campo elétrico e o campo magnético nas coordenadas esféricas ou cilíndricas, o que for mais apropriado para cada caso. Então, você vai chegar numa expressão para o campo elétrico, para o campo magnético, em termos das coordenadas cilíndricas ou esféricas. Uma vez que você tem essa expressão, você usa a relação de transformação de coordenadas, né, entre o sistema esférico ou cilíndrico para coordenadas cartesianas, reescreve as expressões para os campos elétrico e magnético em termos das coordenadas cartesianas. É o que ele faz no exemplo, nesse exemplo de tensor de Maxwell. Deixa eu ver o número desse exemplo aqui. Logo que ele define o tensor de Maxwell, ele faz esse exemplo, ele calcula a força, é o exemplo 8.2, né? Ele calcula a força, é muito legal, porque ele calcula a força... Todos os exemplos desse capítulo 8 eu recomendo fortemente, né, fazer ele com detalhe e entender direitinho. No exemplo 8.2, ele calcula a força sobre um hemisfério circular, a força eletromagnética sobre um hemisfério sólido circular. Calcular o campo elétrico, aqui não tem campo magnético, é um problema sem campo magnético, só tem um campo elétrico. Calcular o campo elétrico para um hemisfério circular, né, trivial, a gente já sabe isso, dentro do hemisfério, fora, um hemisfério carregado, fora do hemisfério, você sabe isso até de cabeça em coordenadas esféricas. Né? Mas aí você tem esse campo elétrico, esse campo magnético, né? Calcule ele, passe ele para coordenadas cartesianas, usando a relação de transformadas entre r, θ e φ e x, y, z. Tá? É a primeira coisa que tem que fazer. E só aí você escreve o tensor de Maxwell. Beleza. Esse é um ponto importante, eu esqueci de mencionar, de chamar atenção para isso na aula. Ainda bem que está todo mundo aqui, quase todo mundo. Mais alguma coisa? Vamos ver a lista de problemas, então? Eu coloquei no Moodle, mas eu vou mostrar para vocês aqui também. Quem já foi lá no Moodle ver, já viu. Deixa ela estar aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo, que aí eu já mostro aqui para vocês. Só um chat do lado de cá. Melhor aumentar isso aqui, né?
Tá? Não posso aumentar muito, senão vai sair da tela. Dá para ver? Posso aumentar um pouquinho mais. Dá para ler as coisas com uma certa dificuldade. Bom, ele está lá no Moodle também. Como é que eu aumento isso aqui? Eu ocultei a barra, agora não consigo aumentar mais ainda. Está aqui. Aumentar um pouco mais. Agora sumiu alguém lá em cima, mas vai aparecer de novo. Não. Por que ela não some? Não consigo sumir essa barra. Ah, tá. Melhorou? Melhorou, mas não está ideal ainda não. Tá todo mundo muito ocupado copiando seu problema. Olha, dá para ler. Dá para ler? Tem um arquivo no Moodle com a lista de problemas. Então, dá para vocês verem o que tem todo mundo, tá? O que cada um está fazendo. Acho que alguém me perguntou isso na aula passada, né? Ou pediu para fazer isso, mas era o que eu já tinha decidido fazer. Mostrar para todo mundo os problemas de todo mundo. Porque eu quero que vocês discutam mesmo entre si. Eu não quero que copiem, eu não quero que façam uma solução só e tire xerox para cada um entregar o seu próprio xerox. Não. Discutam à vontade, porque é um jeito legal de aprender. A ideia dessa prova é para incentivar o estudo, incentivar a pensar. Por isso que eu estou pedindo uma solução detalhada. Se funcionar, todas as minhas provas de agora em diante, mesmo em aulas presenciais, vão ser desse jeito. Eu estou achando que essa ideia pode dar certo. E quero que vocês me contem depois, hein, se isso aí é melhor. Uma coisa que eu nunca gostei de prova no estilo tradicional é que é um momento de tensão, você está na tensão, tem um tempo muito curto para fazer um problema que você nunca viu na vida, né? Que ok, é parecido com aquilo, você tem toda a teoria, você estudou direito, você tem toda a teoria para fazer aquele problema, mas como é um momento de tensão, não é uma avaliação precisa, não. E a ideia de uma avaliação, para mim, não é só medir o tanto que vocês aprenderem, não. O meu objetivo principal é ajudar a aprender, né? Então, acho que isso aí pode funcionar. Esses problemas são para entregar no dia 18, próxima aula. Tá? Idealmente, vocês vão colocar ele aqui. Ó. Vocês devem estar vendo a página do Moodle aí agora. Tá? Tem um link aqui, ó, primeiro problema prova. Nunca usei isso no Moodle, mas me parece que clicando aqui, vocês vão poder dar um upload no arquivo. Então, preferencialmente, esse é o jeito de me mandar o problema, cada um me mandar o problema. Se não funcionar, ou se preferir, me manda por e-mail, por WhatsApp, pelo correio, Sedex. Tem que chegar em mim. Oi. Eu tenho uma dúvida em relação ao quão detalhado tem que ser essa resolução, porque, por exemplo, se eu for usar alguma expressão, você gostaria que eu deduzisse do início, assim, igual o livro faz? Ou eu posso argumentar que eu posso usar tal expressão por tal motivo? Como é que você prefere? Você pode argumentar que você está usando essa expressão por tal e tal razão, ou você pode usar isso nesse caso. Você não precisa ir lá nos primórdios, lá nos fundamentos, nas equações de Maxwell, cada coisa que você fizer, não. Você pode só argumentar, olha, eu estou usando aqui o campo elétrico, por exemplo, apareceu lá no seu problema, tem o campo elétrico de uma esfera, você precisa do campo elétrico de uma esfera. Você fala, o campo elétrico de uma esfera pode ser calculado pela lei de Gauss e o resultado é esse. Você não precisa deduzir isso de novo, ok? Entendi, tá certo. Não? Então, sim, cada um tem que exercitar aí cada um tem que exercitar o seu bom senso, assim, a que nível de detalhes eu tenho que descer. Assim, coisas que são lá do elétron 1, que você vê, não, isso aqui, demonstração disso aqui é uma coisa lá de elétron 1, é resolver a lei de Ampère aqui. Então, posso usar o resultado do campo. É um cilindro.
passando uma corrente. Então, você sabe o campo magnético disso. Então, você fala, o campo magnético aqui é M0I sobre 2πs, calculado de acordo com a lei de Ampère, né? Não precisa botar a dedução toda lá, não. Ok? Vai ter um ponto de dúvida aí, né? Assim, na dúvida, explique. Ok? Mas não precisa ir nos mínimos detalhes, não. Vocês podem pensar assim, é aquela velha história. Você está escrevendo aquilo, você está escrevendo essa solução do problema para um colega seu. Tem um colega seu chato que fica toda hora perguntando como é que faz esse problema, como é que faz esse problema? E se você fala, não, vou te mandar por escrito aqui. Agora, você sabe que se você mandar uma coisa que não esteja bem explicada, ele vai continuar te enchendo o saco. Mas nessa parte aqui, como é que você fez? Como é que você chegou nesse resultado aqui? Então, você tem que explicar direitinho, que você vai só mandar o arquivo para o seu colega e seu colega vai ficar feliz, não vai te falar, vai só falar obrigado e pronto, não vai te perguntar mais nada. Ok? Isso é uma coisa geral até para qualquer texto que vocês forem escrever, né? Se vocês forem fazer mestrado, doutorado, uma hora vocês vão ter que escrever um trabalho grande, uma dissertação, uma tese, um artigo, e a maneira melhor de escrever é pensando nisso. Você está explicando aquilo para um colega seu que não é um especialista na área, não é o seu colega de laboratório que entende o seu jargão, o apelido que você dá para as coisas. Você tem que explicar as coisas corretamente sem ter que ensinar o cara a somar, né? Isso ele sabe. Ô, Paulo. Oi. Desculpa, é porque minha internet hoje tá pulando igual uma louca. Eu não sei se você já chegou a falar disso ou não, mas você quer que entregue esse trabalho digitado na TEC ou Word, ou você quer que faça a mão mesmo, o Xerox te manda? Como é que você quer? Do jeito que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês quiserem. Se você quiser escrever à mão, fotografar, escanear, pode ser. Se quiser escrever no LaTeX, gerar um arquivo PDF, pode ser. Se quiser, sei lá, escrever no Word, um jeito que eu consiga ler, tá bom. Tem que ser um arquivo, né? Porque, infelizmente, a gente não pode encontrar. Se a gente pudesse encontrar pessoalmente, eu ia pedir um pedaço de papel, mas aí podia ser datilografia. Escrito em máquina de escrever mecânica, no TEC, no Word, isso não faz muita diferença, não. Tá? Beleza, valeu. Sedex, alguém falou aqui que o Correio, o Nicolas falou, o Correio só chega ano que vem. Não, o Sedex 10 chega no dia seguinte, cara. Professor. Oi, eu abri o negócio, o arquivo para poder mandar a tarefa, né? E ele não aparece em nenhum lugar para mandar. É mesmo? Só aparece a instrução, tipo, enviar a solução, e não tem um botão para enviar. No final não aparece um trem tipo adicionar arquivo, adicionar tarefa, não? O meu não tá aparecendo só, tipo, as informações da tarefa, mas não tem nenhum lugar para adicionar nada. Para mim também não tá aparecendo, não. Deixa eu ver. Para mim também não apareceu, não. 13 de agosto até 18 de agosto. Pode ser porque tá para enviar a partir de 18 horas. Deixa eu mudar a hora de envio aqui. Tá. Deixa eu ver. É porque eu tinha colocado para habilitar enviar os problemas só a partir das 18 horas de hoje. Pode ser que seja esse o problema. O Moodle está funcionando, mas ele está lento. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Tem um link aí para... Então era isso mesmo. Aparece enviar tarefa. Aí abre para poder enviar o arquivo. Legal. Eu tinha colocado um limite, porque tem um limite de tempo aqui, que agora eu nem consigo ver, porque meu Moodle parou aqui. Vocês estão vendo ele, né? Parado. Vamos lá de novo. Tá para terça-feira, 3 horas.
até terça-feira às 3 horas, terça-feira, dia 18. Tá bom, né? Não pode dar muito tempo também, não, porque... porque afinal de contas é uma prova, né? Para mim aparece, né? Mas é porque eu vejo uma coisa diferente de vocês. Tem esse outro arquivo aqui, ó, distribuição de problemas, que é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então, se vocês não conseguiram anotar, tá lá. O primeiro problema, prova. Bom, o que aparece para mim é uma coisa diferente do que aparece para vocês. Mas agora aparece, né? Ok. Bom, qualquer problema, gente, me manda um e-mail, tá? E a gente tenta resolver. Ok? Então, todo mundo coçando aí para começar a trabalhar no seu problema. Olha, mas não fica só com o seu problema, não, tá? Olhem os outros problemas também. A gente devia dar um ponto extra para a melhor solução de cada problema. O sorteio eu fiz num site desses de sorteio da internet. Eu achei o sorteio meio viciado, porque se vocês notarem na lista, tem uma tendência o mesmo problema aparece para as pessoas próximas, alguma coisa assim. Mas, ok, não importa, pelo menos não nesse primeiro. Eu vou criar um gerador de números aleatórios para fazer os próximos sorteios. Mais alguma dúvida? Todo mundo com o microfone falando assim. Então, ok, então, né? Quem cala, consente. Vamos ao trabalho, então, né, gente? Obrigado pela atenção. Bom fim de tarde para vocês. Valeu, professor. Obrigada, professor. Falou. Obrigada, Professor, falou. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor, boa tarde. Boa tarde. Até mais aí, boa tarde. Tchau, senhor.